Questão número 6. Situação hipotética com uma assertiva para você julgar. A polícia militar, durante a abordagem de rotina em fiscalização de trânsito, surpreende Tício com 3 armas de fogo, todas de uso permitido, no porta-malas de seu veículo. Sendo certo que Tício não possui autorização para portar nenhum armamento, pode-se afirmar que responderá por um único crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E aí, pessoal? A pluralidade de armas encontradas em poder do agente em um mesmo contexto fático caracterizam crime único ou caracterizam concurso de crimes? Então o que eu te pergunto é, se encontrou-se com Tício 3 armas de fogo, será que ele tem que responder por 3 crimes? Ou o fato de ter encontrado 3 armas de fogo, todas elas de uso permitido, no mesmo contexto fático, configura crime único? Então são 3 crimes ou crime único? Pessoal, para os tribunais superiores, esqueça esse concurso de crimes e trabalhe com a hipótese de crime único. Se todas as armas eram de uso permitido, eu tenho um crime somente. Um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Professor, mas aí é injusto. O camarada que está portando 3 armas e o que está portando uma arma vão receber a mesma pena. Pessoal, a mesma pena em abstrato. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, 2 a 4 anos de reclusão, conforme artigo 14. Se eu estou portando 3 armas de fogo, a minha pena base não vai ser 2 anos. Eu vou iniciar entre 2 e 4 anos com uma pena maior que 2. Se eu estou portando uma arma tão somente, eu posso ter a minha pena base iniciada em 2 anos. Então veja que na dosimetria da pena, o juiz corrige esse problema, trabalhando com uma pena um pouco mais severa para aquele que portava um maior número de armas. Mas é um crime só, cuja pena vai variar de 2 a 4 anos. Agora, vem cá, ó, presta atenção. Se nesse contexto, Tício fosse encontrado com 3 armas, porém 2 delas eram de uso restrito e uma delas era de uso permitido. No mesmo contexto, ou seja, abordou Tício numa fiscalização de trânsito, olhou no porta-mala, tinha 3 armas de fogo. 2 delas de uso restrito, uma delas de uso permitido. E agora? Ele responderia por qual crime, quais crimes, quantos crimes? Pessoal, aqui é o seguinte. Para as 2 armas de fogo de uso restrito, ele responderia por um único crime do artigo 16. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. E para a arma de fogo de uso permitido, ele responderia por um único crime do artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nesse caso, haveria então 2 crimes. Um que viola o artigo 16 e um que viola o artigo 14. E aí somar-se-iam as penas. Você vai constatar comigo que o crime do artigo 16 tem uma pena que varia de 3 a 6 anos, enquanto o crime do artigo 14 uma pena que varia de 2 a 4. A quantidade de armas se alterou? Não, mas o calibre delas sim. Então veja que nesse contexto fático em que o agente é encontrado com mais de uma arma de fogo, a primeira coisa é verificar qual é o calibre da arma. Se são todas elas de um calibre só, seja de uso permitido, seja de uso restrito, se é tudo do mesmo calibre, se é tudo da mesma classificação, porque às vezes o calibre é diferente, mas ela é de uso restrito. Então, se todas elas são de uso restrito, um crime somente. Se todas elas são de uso permitido, um crime somente. Artigo 14 ou 16, conforme o caso. Agora, se ao mesmo tempo eu for encontrado com mais de uma arma e cada uma delas for de uma característica, uma de uso permitido, uma de uso restrito, eu vou ter 2 crimes distintos e o agente responderá por 2 crimes com as penas somadas. Compreenderam a lógica? Então, várias armas de uma mesma classificação, de uso restrito, um crime só. De uso permitido, um crime só. Em conjunto, somam-se as penas porque existe violação a 2 dispositivos diferentes. Artigo 14 e artigo 16.